E aí galera, tudo bom com todo mundo? Esse vídeo, eu sei que é estranho, né? O lançamento da semana é um quadro de sábado, mas ele tá aqui no canal do domingo. Por quê? Porque é aniversário da minha namorada e aí eu fiz vários meshes aqui na cronologia dos dois quadrinhos para poder estar por lá. Inclusive, ó, se vocês quiserem fazer uma pequena surpresa, digita aqui embaixo parabéns Raíssa, que eu vou mandar o vídeo para ela, vai ter vários comentários, ela vai ficar super feliz, até porque eu acho que todo mundo já sabe, mas ela edita pelo menos uma parte desse vídeo que vocês estão vendo. Eu vou começar com uma nova saga que a Panini está publicando, que é a Saga da Mulher Maravilha. Aí você vai dizer, ô Vini, que estranho, mas não era uma fase do John Byrne e agora tem uma outra saga da Mulher Maravilha? Sim, a Panini está dando sequência para uma segunda temporada e, bom, tem aquela numeração esquisita, né? 1/8, e aí muita gente vai achar que é um volume de um total de 8, e talvez sejam 8 volumes mesmo, mas a ideia da Panini é que é o volume 1 de um total de 8, considerando a saga anterior do John Byrne. O problema é que a saga do John Byrne tem uma diferença de 5 anos entre o período dessa segunda temporada para a primeira temporada. Então não faz nem sentido ser uma sequência. Mas então, essa saga da Mulher Maravilha agora pega a tão aguardada republicação da fase Greg Rucka na personagem, que eu acho que vocês devem conhecer. Inclusive, talvez vocês conheçam o Greg Rucka por conta das personagens femininas que esse cara escreveu. Sei lá, pega Lazarus, a própria Montoya, né, lá em Gotham, tem a Batwoman, tem aquela Queen and Country, que é muito bom também, Whiteout. Aqui a gente está falando de uma publicação do começo dos anos 2000, onde o roteirista ele enfatizou muito o aspecto da Diana como embaixadora de Temícera, uma questão mais política da personagem. Aqui ela vai buscar a paz, mas sem deixar de utilizar os seus punhos. Tem histórias muito lembradas, como por exemplo Olhos de Górgona, que eu acho que deve sair mais ou menos no volume 3 dessa saga. Galera, o único problema é que esse período do Rucka teve, cara, vamos lá, uns 9 desenhistas, e são só 32 edições. O Rucka ficou, tipo, não ficou tanto tempo. Mas vem comigo, tem Drill Johnson, Shane Davis, James Reyes, Reg Morales, Cliff Richards, teve a Nicole Scott, né, num especial, né, uma minissérie especificamente ali da Noite Mais Densa, que eu imagino que a Panini vai incluir também nessa saga. Na verdade, se a Panini quiser publicar toda a Mulher Maravilha do Greg Rucka, ela tem essa fase ali dos anos 2000, tem essa da Noite Mais Densa, que eu acho que é 2008, 2010, e tem ali em 2016, tô falando, essas datas eu tô pensando de cabeça, mas 2016 teve o Renascimento DC, onde o Rucka volta para Mulher Maravilha, e aí ele conta uma história no passado, né, recontando a origem, e uma história ali no presente. Eu pretendo fazer essa saga. O que eu li do Greg Rucka na Mulher Maravilha? Aquela Riqueteia, que eu acho que todo mundo já leu, que é uma graphic novel, que inclusive vai estar nessa saga da Mulher Maravilha. Eu li a fase mais contemporânea do Renascimento DC, e eu vou falar pra vocês que eu não gosto, tá? Não me pegou aquele ano 1 da Mulher Maravilha, mas eu vou fazer, tá, essa fase, porque, pô, a gente tá falando aí de algo, um período muito aclamado. Esse primeiro volume tem 152 páginas, as 6 primeiras histórias, e a tradução é do JP Martins. Chegou o momento de falar sobre um roteirista barra desenhista que eu tô com saudade. Na verdade, assim, tem algumas publicações dele, mas eu tô com saudade do tempo em que parece que toda semana a gente falava de alguma coisa do Jeff Lemire. Tá saindo pela editora Alta Geek, Estrada Fantasma, que é um quadrinho que eu ainda não li. Por quê? Porque não acabou lá fora. E às vezes eu gosto de pegar séries, né, completinhas. Atualmente está no volume 3, está em publicação, e esse volume da Alta Geek é o equivalente ao volume 1. Galera, vocês sabem que as publicações da Alta Geek estão, né, a conta gotas, então a gente torce, né, para que a Estrada Fantasma seja toda publicada aqui no Brasil, porque assim, a gente está falando de um quadrinho que junta, não tem só Jeff Lemire, é Jeff Lemire com Gabriel Alta, que é o cara do Visão, é um baita de um desenhista, as cores são da Jordi Belair, e aqui a gente conhece um caminhoneiro que se envolve com uma vítima de um acidente de carro. Juntos eles encontram um artefato estranho no meio da estrada, caem num outro universo e são perseguidos por monstros. Eu já estou empolgado, tá? Vamos lá. É um quadrinho do Jeff Lemire, que ainda não ouvi falar de gelo, aparentemente não se passa no Canadá, e não tem nenhum drama familiar, né? A princípio, eles não têm parentesco, né? As pessoas que se encontram.
Então eu tô curioso, tá? Estou curioso, aparentemente foge um pouco aí da temática, não tem ninguém jogando hockey, né? Então eu vou dar uma lida. Esse primeiro volume, então, tem 128 páginas, tem 5 histórias, né? Finalizando o primeiro arco, e a tradução é da Sara Orofino. Chegou o momento de falar sobre o quadrinho com o melhor título de 2025, que é Bife de Unicórnio, Só o Filé, do Gabriel Dantas, que provavelmente você conhece, é um fenômeno da internet, né, lá no Instagram. Ele tem o perfil Bife de Unicórnio. O cara é basicamente uma máquina de desenho, de inventar histórias. Ele mistura relacionamento com fábula, com história de vampiro, animais falantes, escola de bruxos. Essa publicação da Comic Zone pega tiras dele desde 2019 até 2024, mas, como diz o título, só o filé, né, são as melhores, porque, pasmem, segundo os editores desta obra, o Gabriel ele publicou mais de 2.000 páginas nesse período. O cara é uma máquina, e aqui vai ter então uma seleção das 288 melhores. É a primeira vez que o Gabriel sai por uma editora de grande porte, e comprando pela Amazon você ganha o livro de colorir para as noites solitárias do Bife de Unicórnio, que, ok, acho que o título é autoexplicativo. Tá, galera, vamos lá. Tem mais Brubaker e Chan... Agora a gente já está entrando nas publicações internacionais. Essa semana está saindo nova graphic novel de Criminal, de Ed Brubaker e Sean Phillips. Vocês devem estar sabendo que esse quadrinho tá para ganhar uma série na Amazon. Já tá filmada, já tá pronta, é uma questão aí da Amazon liberar. Eu tô empolgado pra caramba, sabe, o casting é muito bom. Eu acho que o Brubaker e o Sean Phillips, eles realmente merecem esse reconhecimento. É claro que a série nunca vai superar, eu acho, o universo de quadrinhos, porque Criminal é muito, muito bom. Aqui a gente acompanha um quadrinista, veja só, que justamente vai trabalhar na adaptação do seu quadrinho para a TV, que é o Jacob Kurtz, que vocês devem já conhecer, né? Ele é o falsificador do universo de Criminal, só que na verdade são 3 histórias. Além dessa do Jacob, tem a Andy, que é uma menininha que quer se vingar do chefão do crime da cidade, e tem o retorno do Lawless, que é um dos personagens aí que mais aparece no universo de Criminal. Ele volta do exército e tenta se adaptar à vida civil. Eu imagino que mais cedo ou mais tarde a Amino vai publicar aqui no Brasil The Knives, né? Deve trazer aqui pra gente. E é isso, gente. Tomara aí que a série seja um sucesso, traga novos leitores e, sei lá, se você não leu ainda Criminal do Brubaker com Sean Phillips, você está perdendo tempo. Gente, eu nem acredito. Então, J.M. DeMatteis encheu o saco da Marvel. Precisou também, não só ele encheu o saco da Marvel, mas na Europa a Panini publicou o Homem-Aranha dele. Aí chegou num ponto que a própria Marvel já não tinha mais o que fazer. Ela olhou, bom, já estão publicando esse ônibus na Europa. Já o autor está pedindo, ok, vamos lançar o ônibus do J.M. DeMatteis no Homem-Aranha junto com o Saul Buscema. Esse é um lançamento da semana. Galera, eu só não compro esse ônibus porque eu imagino que a Panini vai publicar... Bom, primeiro porque o dólar tá alto e vai custar um rim, mas ao mesmo tempo eu não compro porque eu imagino que a Panini vai ter que lançar. Você sabe que o J.M. DeMatteis tá vindo para CCXP. Se a gente der uma olhada com calma, é um compilado meio estranho porque tem algumas edições da série Espetacular Homem-Aranha que nunca tinham sido republicadas, que nem são nem do Saul Buscema, nem do J.M. DeMatteis, e elas fazem parte de quase metade desse ônibus, mas tudo bem. O que importa é que foi republicado. Essa fase tem uma disputa muito famosa entre o Homem-Aranha e o Duende Verde, que aqui no caso é o Harry Osborn, né, o filho do Duende Verde original. E eu acho que todo mundo já sabe o resultado dessa história, né? Não vou falar muito, mas tem um final trágico. É uma edição que é sempre citada aí como uma das grandes histórias do Aracnídeo, especificamente essa parte. Eu li nos formatinhos da Abril e, gente, é muito, muito legal. Pô, espero realmente que a Panini publique por aqui. A maior parte, né, desse conteúdo não é republicado há muito tempo, né? Acho que só saiu uma vez pela editora Abril mesmo, e era isso. Então, alô Panini, vamos lá. J.M. DeMatteis está vindo para a CCXP. Esse é o momento de lançar o busão do Homem-Aranha. Não, é claro, sei lá, pode lançar também um Epic Collection. O importante é sair essa fase de novo aqui no Brasil. E ainda falando de nostalgia, eu tenho que falar para você sobre The Nun Omnibus, que está saindo pela Marvel, tá? Mais um ônibus da Marvel aqui no programa, 1966 até 1969. 1120 páginas dessa série aí que marcou a época. Eu sei que tem muitos leitores das antigas que sempre comentam. Pois então, aqui no Brasil, esse quadrinho teve uma série própria.
entre os anos 80 e 90 com o título O Conflito do Vietnã. Aqui a gente acompanha um retrato da Guerra do Vietnã por um cara que realmente esteve na guerra, né? O roteirista é o Doug Murray, com desenhos do fantástico Michael Golden, que foi um nome muito grande ali nos anos 80, mas hoje ele está meio esquecido. Deixa eu aproveitar um momento e mandar um abraço para meus queridos amigos Léo Palmieri e Jorge Schumacher, né? Eles comentam geralmente lá no grupo sobre essa série, e esse ônibus da Marvel tem 45 edições da série original e tem material que não saiu aqui no Brasil. Ah, galera, sei lá, né? Eu acho que é legal esse programa para a gente incentivar, criar movimentos, etc, né? Para saírem alguns quadrinhos no Brasil que talvez, né, a gente não tenha tanta expectativa, mas eu acho que esse é um caso meio sonhar alto demais. Será que tem espaço para um ônibus de um gibi de guerra da Marvel? Não sei. Seria legal, né? Eu sei que tem muita gente que gosta. Vamos lá para as rapidinhas, começando com Superman, o que há de errado com justiça, verdade e um futuro melhor. Que eu imagino que era um lançamento previsto ali para a época do filme, mas a Panini está trazendo agora. Quarteto Fantástico, por Jonathan Hickman, volume 2. Gente, que coisa linda, tá? Eu quero muito ler esse segundo volume, já tem vídeo aqui no canal do primeiro ônibus, e eu também acho que isso devia ter saído junto com o filme do Quarteto, e não saiu. Tem Invencível, volume 6, A Saga do Lanterna Verde, volume 4, reimpressão, veja só, a Panini está reimprimindo Berserk, edições 1 a 5, né? A gente está falando do mangá. Tem também uma reedição do Deadwood Dick Omnibus, e essa semana está saindo Marvel Grimório, Os Supremos, 896 páginas, com os 2 volumes dessa série, do Mark Millar com o Brian Hitch. São os Supremos que valem, tá? Então tente dar uma lida. Parênteses aqui rapidão. Vocês sabem que a Panini, ela prometeu para esse ano, isso na CCXP 2024, uma coleção do Universo Ultimate. Eu tenho um chute, só para constar. Eu imagino que ela vai lançar os primeiros volumes dessa nova série, né, essa antiga, vocês entenderam. Vai lançar essa coleção na CCXP, sabe, para meio que ter o embalo do evento para lançar. E a boa notícia é que dentro dessa coleção, tudo leva a crer que vai ter os Supremos por um valor muito mais baixo do que esse Grimório, que custa os olhos da cara. Pela Nemo tem Inesquecíveis, volume 2, de um dos meus quadrinistas favoritos, que é o Fabien Tumé. Também pela Nemo, um quadrinho que eu acho que a gente já mencionou, já tem um tempo aqui no canal, que é Sertão, Agroecologia, Resistência e Fé. Estamos falando de uma produção francesa sobre o Brasil. Da HQeria tem O Imã, de Lucas Harari, autor inédito no Brasil, que tem vários álbuns lá na Europa. No selo HQ para Todos da Conrad tem Um Dia em Karatepe, que é um quadrinho de refugiados da Grécia, veja só. Pela JBC tem Astro Boy Big, volume 3, continuando essa coleção do clássico do Osamu Tezuka. Pela Alta M Books tem reedição de um clássico, Desenhando Quadrinhos, do Scott McCloud, talvez o melhor manual para quem quer aprender sobre narrativa de quadrinhos. Partindo agora para os lançamentos gringos, a Panini Itália está relançando Nick Fury vs Shield, que é uma minissérie dos anos 80, é difícil de achar, até em inglês, mas é muito, muito boa. Bob Harras e Paul Neer formam a equipe criativa. Na França, veja só, tem mais uma série do Léo, que é aquele brasileiro que publica lá desde os anos 80, e as séries dele agora são feitas por outros autores, mas ainda mantendo o nome dele na capa, e esse é o 3º volume na Europa, com roteiro do Rodolphe e arte do Zoran Janjetov, que é o cara dos Metabarões. E ainda falando de série longa do mercado franco-belga, os Smurfs chegam ao álbum número 43, veja só, imagino que logo logo a Comic Zone lança o volume 2, né, aqui no Brasil. A Panini Itália está dando sequência à saga do Eternauta e chega no 1º volume, sem participação do Osterheld, que é O Eternauta, O Retorno, e O Eternauta, A Procura de Helena. Ainda falando da Panini Itália, eu só queria mostrar essa edição bonita do Superman As 4 Estações, que sai em capa dura e numa caixa. Os italianos também estão publicando o Superman do John Byrne em ônibus, e veja só, isso antes dos Estados Unidos. Partindo para a Espanha, tem as novas adaptações do Parker, que é aquele personagem criminoso, do Richard Stark, nos Estados Unidos. A fase Al Ewing do Thor continua, agora o personagem ganha uma nova série que é The Mortal Thor.
James Tynion e Dani fazendo mais um Monstros da Universal, agora é a vez do Homem Invisível, e eu tô muito na expectativa de dar uma lida. O Mark Miller, ele não sabe a hora de parar, mas aparentemente é o fim do Nemesis, mais uma minissérie, agora com desenhos do Matheus Scalera. A Red Sonja está sendo relançada pela Dynamite, com roteiros do Christopher Priest e desenhos do Alessandro Miracolo. E para terminar tem Sandman, Teatro do Mistério, ganhando aí a sua segunda edição de Compendium, que são aqueles gibis mega parrudos, completando aí essa série da Vertigo. Tá, Panini? Vocês já conseguiram muita coisa. Starman completo, Ritmo completo, Lucifer completo, joinha, tá? Isso tá muito legal. Mas agora falta Sandman, Teatro do Mistério e os Livros da Magia. Aí eu, joinha, aí eu tô feliz. Galera, foi muito bom ter vocês por aqui. Lembrando que domingo que vem a gente volta à programação normal, aí tem o Dois Quadrinhos News, lançamentos da semana no sábado, tudo bonitinho. Lembra de dar parabéns pra Raíssa aqui embaixo. De novo, eu esqueci de pedir no começo do vídeo, aperta o botão do like, tem os links dos grupos aqui embaixo também. E eu acho que era isso, tá? Valeu, valeu.